Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos estudar aqui agora, né, gente, um pouco mais, né, sobre os joins, né? Os joins a gente já trabalhou previamente em diversas questões, vocês vão ver que nós já trabalhamos com join, mas sem a utilização, gente, das cláusulas do join, né? Como, por exemplo, o inner join, o union, left join, entendeu? E right join, a gente não trabalhou com isso. Então agora a ideia é justamente que a gente trabalhe com o quê? Com tal formato, vinculado, inclusive, gente, à própria estrutura do que? Da teoria de conjuntos, que para mim é a melhor forma que tem de você entender como funciona o join, tá bom? Cola aqui comigo, vamos lá que vai dar certo. Olha que bonitinho nós temos aqui na frente agora, né? Eu vou começar aqui justamente trabalhando com left join, entendeu? É um dos, vamos colocar assim, dos comandos, né, gente, das opções que você tem aí dentro do select que acaba aparecendo muito em prova mesmo, né? Então, left join, Pachecão, o que ele vai me trazer? Vai te trazer o quê? Que quando você trabalha com o left join, a tabela que é chamada inicialmente no respectivo comando, a tabela que é chamada inicialmente no respectivo comando, que é, como por exemplo aqui a tabela A, o que ela vai te apresentar? Ele vai te apresentar como resultado dessa pesquisa o quê? Exatamente, gente, tudo que você tem na tabela A, inclusive aquilo que coincide com a tabela B, mas que não se repete, entendeu? O que tiver somente por exclusivamente no B, ele não apresenta para você. Pacheco, risca aí e mostra como é que esse negócio funciona, né? Olha lá, você tem uma tabela A aqui, ok? Você tem uma tabela B, tudo bem com uma coluna somente. Eu quero que você só leve isso em conta, tá bom? Na tabela A aqui, ó, gente, você vai ter o quê? Não colocar senão, senão vocês vão pensar que é tudo a mesma tabela, que são duas colunas. O pessoal às vezes se ilude, né? Tabela A, tabela B, ok? A tabela A você vai ter uma coluna aqui que vai ser o 1, aqui tem o 2, o 3 e o 4, ok? O B, a nossa tabela B, vai ter o que? Os dados 3, 4, 5 e 6. O resultado desse left join aqui, ó, quando ele é executado, ele vai te trazer o que de dados? Ele vai te apresentar o 1, vai te apresentar o 2, o 3, o 4, não é verdade? Isso, o 3 e o 4 também, só que sem repetir. Ele vai te trazer isso como o quê? Exatamente, somente a instância do 3 e do 4, porque vai estar no B. Reparou como é que funciona? Pacheco, que bacana, cara. Pegou como é que ele funciona? Tá. Se você pegou, então você consegue entender agora facilmente como que funciona o nosso quê? O nosso right join. O right join já é o contrário, né? A segunda tabela que está sendo chamada aqui, inclusive, tá vendo? Ah, Pacheco, tô vendo aí na table B, entendeu? Vai apresentar o quê? Todo o conteúdo dela, entendeu? Mais o conteúdo que coincide dela com a tabela A, que seria a tabela inicial, a primeiramente chamada, entendeu? Só que sem repetir. Então como que ele vai trabalhar? Gente, pura e simplesmente ele vai fazer isso aqui, ó, em relação ao que a gente já tinha. Olha lá. Tá vendo? Só que sem repetir o 3 e o 4. Você, que legal, Pacheco. Legal? Gostaram? Joia. Temos aqui o inner join, né? Para como é que funciona o inner join, Pacheco? O inner join é pura e simplesmente a interseção. O que ele vai apresentar o inner join para nós? Vai apresentar simplesmente isso aqui, ó. 3, 4. Estão vendo? Estão vendo? Só que claramente, sem repetir, ok? Bacana, então. Temos aqui, ó, gente, o outro, que vai ser o nosso quê? O nosso left join com o uso do where, tudo bem? Então, left join, where B key is null, ou seja, quando a chave de B for nula. O que ele vai fazer, então? Ele vai trazer somente o que você tem no A. Então, o que ele traria aqui para você como resultado? Ele traria para você justamente isso aqui, ó. 1 e 2 somente. Que loucura, Pacheco, doideira, né? Em contrapartida, se você pega logo aqui do outro lado, o que você vai ter? Right join com where, não é? Então, quando o A é nulo. Então, o que você vai ter? Exatamente, ele vai te trazer isso aqui, ó. Somente o 5 e o 6. Pegaram como é que funciona? Por quê? Porque o 3 e o 4 coincidem entre eles. Ah, estão pegando o jeitão? Joia, né? Temos aqui o full outer join. Full outer join, entendeu? O full outer join bem interessante, né? Porque ele, inclusive, né, gente, é muito parecido, muito semelhante com o que você tem aí do conjunto união, bacana. Por quê? Porque ele não repete, entendeu? Os registros, né? Então o que você vai ter? Você vai ter o 5, o 6, o 3 e o 4 sem repetir, o 2 e o 1, né? O 3 e o 4 é que não se repetem, tá? Tem que ficar bem claro, eles vão aparecer, vão, mas sem se repetir. Vocês vão ver que o próprio comum de union, né, inclusive que nós trabalhamos com ele previamente, o que ele nos apresentava? Exatamente essa característica, tudo bem? Joia? E você tem aqui o full outer join, com utilização do where, né, gente? Também aqui, o que você vai fazer? O que for interseção, ele não vai aparecer. Ok, gente, pegaram como é que funciona? Pacheco, mas é só isso? Cara, só isso.
E vocês vão ver que dá para você resolver muita questão mesmo de forma muito de boa, entendeu? Olha lá então, FGV, Técnico Superior Especializado, DPR Rio de Janeiro, certo? Família, né? De novo, nessa tabela aqui, família. Ela inclusive está bem legal, bem interessante mesmo a forma dela se trabalhar. Em cada registro, a relação entre a primeira e a segunda pessoa é descrita, ok? Por exemplo, João é pai de Rafael, Gabriela é mãe de Rita, e Rafael, por sua vez, é avô ou avó de Rita. Nem todas as relações de avô e avó estão registradas na tabela, né? Então nem todas as relações. Isso quer dizer então que você tem outras relações, não é? Isso é importante para esse exercício, gente, você entender quando ele traz essa história do nem todas as relações de avó e avó estão registradas na tabela, tá vendo? Por quê? Porque ele vai de lá e executa justamente o que? Ele executa justamente um comando específico ali, né? Olha lá na tabela família. Tá vendo que é um comando select, bem maneiro, que tem um join aqui no meio, né? Inclusive trabalhando com o comando union. Então já é descrito anteriormente. E o comando SQL a seguir. O que ele vai me perguntar então? Olha lá. Além dos títulos, o número de linhas exibidas na execução desse comando é... Você vai falar assim, caracas, Pacheco, que louco, mano. Pois é, não é? Gostaram? Tá jóia, então. Então, primeiro ponto, vamos aqui relembrar para que serve o union, né? O union, certo, gente? De uma forma geral, ele vai me trazer o quê? Ele vai me trazer justamente esse resultado aqui, ó, o union. Tá vendo? Vou dar aqui, ó, justamente esse resultado aqui, ó, que você vai ter. Entendeu? O que tem em A, o que tem em B também, entendeu? Sem repetir os registros que estão entre eles. Tudo bem? Sem repetir. E Pacheco, mas não é união? É, o union, exatamente. Pacheco, qual é aquele que acaba repetindo, né? Quando eu colocar aqui para você assim, a union all. Se tivesse esse comando aqui, union all, ele com certeza repetiria, inclusive, aquilo que já foi registrado na tabela. Na tabela não, né, gente? Na pesquisa final que você tem, tudo bem? Então, o que ele está fazendo aqui nesse exato momento? Repare bem, ele está selecionando, então, né? Vamos estudar aqui o primeiro select que nós temos, ok? Depois a gente parte para o segundo select, tudo bem? Que é onde a gente vai fazer o conjunto união. Bacana, Pachecão. Tem formas e formas de se resolver aqui, eu vou resolver de uma outra forma, diferente das demais que eu já resolvi com vocês, para que você se adapte a ela também, tá bom? Porque, eu poderia desenhar tabela por tabela, igual eu já fiz aqui com vocês, não é? Um exercício que nós resolvemos aqui. Ficou muito bacana, né? O exercício ali. Para quê? Para que você se adaptasse, afinal de contas, ao que ele estava pedindo. Mas eu acredito que você consiga resolver de outras formas também. Como, por exemplo, pensar no seguinte. Você instanciou quantas tabelas família aqui? Duas. F1 e F2, não foi? Bacana. Então, o que ele quer aqui nesse exato momento? Selecionar a tabela F1 a pessoa 1, da instância F2 a pessoa 2. O que ele está fazendo então? Ele está selecionando aqui, ó, ele instanciou família uma vez. De um ele vai mostrar essa coluna, na outra ele vai mostrar essa coluna. Vocês estão reparando isso? Beleza, então. Onde o F1.pessoa2 é igual F2.pessoa1. Então, o que ele está nesse exato momento? O que ele está nesse exato momento buscando, gente? Reparem bem. Ele está buscando um grau de parentesco de pessoa 2 para pessoa 1, entendeu? Não somente pessoa 2 para pessoa 1, entendeu? Em relação ao quê? As duas colunas, quem, afinal de contas, aqui, ó, como por exemplo, tem uma relação de parentesco de pai, que poderia inclusive ser avô de alguém. Ou então quem tem um parentesco de mãe, que poderia ser avó de alguém. Reparou isso? Uai, Pacheco, é mesmo, né, cara? Pois é. Então vamos achar esse pessoal? Vamos lá então. Então ele está falando do quê? F1 pessoa 2 igual F2 pessoa 1, não é? Primeiro ponto, Rafael, 1. Marca aqui. Cadê o Rafael de novo? Aqui, 1. Aí você, danado, olha aí. Olha o Rafael aqui de novo, 1. Olha o Rafael aqui de novo, 1. Aí tu vai falar assim, caraca, é o mesmo Rafael? É o mesmo Rafael. Gabriela, cadê a Gabriela? Gabi tá aqui, ó, 2, tá vendo? Aí segue, Gabi aqui, ó, 2. Rita, 3, Rita, 3. Bruna, 4, Bruna, 4. Tudo bem? Estão pegando aí? Ok? Tá de boa, gente? Pacheco super de boa, cara. Ana, tem Ana aqui do lado de um? Não, então não pode. Rita, parece 5. E aqui tem Rita o que também? Rita também aqui, ó. Como 5. Vou colocar do lado de fora para poder falar que a Rita apareceu aqui novamente. Entendeu? Então o que ele vai nos perguntar agora nesse exato momento? Ele ainda pergunta o seguinte, ó. E F1.relação está dentro do quê? De qual conjunto? De mãe e pai. Mãe e pai. Então o que ele está considerando nesse exato momento aqui? Que você tem então uma relação aqui de mãe e pai. Tá vendo? Mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai.
dessas linhas aqui que você vai trabalhar. Entendeu como é que funciona? Opa, o Rafa aqui eu contei o quê? Ah, o Rafael aqui eu contei como isso aqui, ó. Aqui conta o Rafa como 2, tá bom, gente? Bota 2 aqui pro Rafa aqui fora também, tá? Por quê? Porque aqui no avô ele não tá considerando, né? Então essa linha você não vai contar. Tá ok? Pegaram como é que funciona? Só essa correção aqui, tá? Em relação a Rafael, Rafael de novo aqui para Gabriela, porque aqui a relação tá explícita, né? De Rafael para Rita. Daí vem a pergunta, olha lá. União com quem? Selecione pessoa 1, pessoa 2 da família onde a relação é avô. Entendeu? Então o que vai acontecer aqui, né? Nesse momento, agora entra a relação de baixo. Agora, nesse momento, entra a relação de baixo. Estão vendo? Ah, Pacheco, agora entra de baixo, né? Que é o 2 do Rafa também, perdão. Aqui, né? Que o Rafa apareceu 2 vezes. Então, o que você vai contar aqui nesse exato momento? Ele quer saber, olha lá, além dos títulos, o número de linhas exibidas na execução desse comando é. Se ele está trabalhando com union, você não pode contar a mesma coisa 2 vezes, né? Então, vamos contar quantas relações você tem? Que acabam aparecendo. Você vai ter quantas relações aqui onde tem pai e mãe? 1, 2, tá vendo aqui, ó? A Gabi aqui, deixa eu passar a Gabi para 3 aqui, ó. Para poder ficar direitinho de acordo com a nossa contagem, tá? A Rita eu passo para 4, bacana, para não confundir, não é? Essa é uma outra forma, gente, que a gente tem que resolver, que é muito de boa. Aqui, ó, 5, 5, entendeu como? Então, o que você vai ter aqui? Você tem agora, nesse exato momento, que 1, agora tira aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Mas será que eu vou contar como 6 eventos mesmo que estão acontecendo, Pacheco? Será? Cara, repare bem. 1, Rafael é o quê? Rafael é agora nesse exato momento quem? Ele é, afinal de contas, o Rafa aqui, tá vendo? Pessoa 2, coloca o quê? João automaticamente como o quê? Estamos escrevendo agora, né? Ó. João como quem? Por conta do Rafa aqui, ó. Avô de quem? De Gabriela. Reparou isso? Por conta da relação? Eita, Pacheco, é mesmo, velho. Tu viu aqui por conta do Rafa? Bacana. O Rafael aqui de novo. Coloca o quê? João também, novamente. Não é? Maria. Como que? Aqui no Rafael. A avó também de Gabriela. Reparou isso? Pacheco, bem interessante, né, cara? Bem interessante, gostou? Gostei, gostei, gostei mesmo, né? Coloca aqui também quem? Nesse exato momento. Agora olhando para Rafael. Rafael, olha para Gabriela. Você vai ter quem aqui agora? Aqui, ó. Trabalhei com esse, não foi? Inicialmente? Já, esses 2 já foram então. Estávamos contando 6. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que excluir o que está repetindo. Tudo bem? Estão pegando como é que é esse esquema? Tá já então. João, Gabriela, Maria, Gabriela também. Tchum, tchum. João é avô de Gabriela. Maria é avó também de Gabriela. Tá vendo? Sendo que aqui também ó, você vai ver que pela própria relação que é colocada, o Rafael que tá aqui, ó, tá vendo? Aqui foi, aqui foi. Agora vamos olhar nessa linha aqui. O Rafael. Ele é avô de quem, afinal de contas? Por conta da Gabriela. Ele é o avô da Rita. Tá vendo? Ah, Pacheco, lá em cima já estava aparecendo isso, né? Pois é, lá em cima já estava aparecendo isso. A Gabriela, aqui ó, por conta da outra linha de baixo, tá vendo? A Gabriela é a avó de quem agora? Da Bruna. Tá vendo isso? Que legal. A Rita é a avó de quem? Da Ana. A Rita é a avó da Ana. Repararam isso? E por final, quem que ele apresenta aqui no final? Novamente, o Rafael. Rafael como avô da Rita. Pegaram esse esquema, gente? Ou seja, fiz o cruzamento das informações dentro da mesma tabela, escrevo, entendeu? As relações que eu acabei encontrando e vou atrás do comando. O comando union, o que ele me diz? Pacheco, o comando union me diz que eu vou trazer o quê? Tudo que tem de um lado, tudo que tem do outro, só que sem considerar o quê? As repetições. Então o que você faz agora? Tira isso aqui do meio do circuito, entendeu? Quantas linhas você acaba tendo aqui? 5 linhas, marca, corre pro abraço. Gostaram? Qual outra forma que a gente tem de resolver isso aqui, Pacheco? Cara, desenha uma tabela do lado da outra, idêntica, nas 2 tabelas, entendeu? E vá ticando todas as informações que você está tendo em relação aos conjuntos. Prontinho, lindo e maravilhoso. Gostaram desse tipo de resolução? É um tipo de resolução mais rápida, né? Bem mais rápida, para falar a verdade. Só que aconselho o quê? Quando você tiver mais safo, você utiliza esse tipo de resolução. Fechou?
Vamos lá para mais uma questão, galera. Considere um banco de dados com duas tabelas, R e S, cujas instâncias são exibidas a seguir. Novamente, o union. Ok? Na execução do comando SQL, ele me traz ali então, né, a ideia do union, ok? Só que mais do que isso, né? Vinculado ainda ao left join e ao right join. Viram como é que funciona? Beleza, então, o que ele vai me perguntar? O número de células contendo o valor nulo no resultado ou seja, ele quer um número de células que contenham um valor nulo no resultado. Tu vai falar assim, cacetada, hein, mano? Pois é, Pacheco. Só que não só de xingar cacetadas que vive o concurseiro, né? O que tu vai ter que fazer então? Cara, tu vai ter que desenhar o quê? A primeiro select, desenhar o segundo select, entendeu? Achar o que vai ser a união deles, o que vai ser, afinal de contas, a união desse conjunto e contar quantas células. Pronto, acabou. Entendeu? Vamos entender aqui primeiro left join. Qual a ideia do meu left join? Left join S on A com A igual a B. O que ele está fazendo aqui nesse exato momento? From R com A igual a B. Cara, ele simplesmente está querendo o quê? Exatamente, bicho, o R sobre o S. Então o left join que você vai considerar é o R inicialmente, não é verdade? E ver o que coincide em relação ao S. Você consegue observar aqui que claramente o que você tem, na verdade, como resultado disso aqui, vai ser isso, ó. Olha lá. Primeira pesquisa, tá? Primeira consulta sendo feita aqui, ó, tá bom? O que você vai ter que, na verdade, então, você vai ter A, B, C, D com o quê? Aqui, ó. 3 linhazinhas. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Repararam isso? Reparei, Pacheco. Em C e D aqui, o que tá batendo? Nada. Por quê? Porque não tem nenhum dado que coincida. O 1 e o 2 é 3, 2. Aqui não tem 1, 2, tá vendo? 2, 3, não tem outra sequência de 2, 3. 4, 5, não tem outro 4, 5 aqui. Entendeu? Esse é seu primeiro join aqui, ó. Seu left. Join. Pegou? Execute o right join agora para você ver uma coisa também. Right join. O que você vai ter aqui? Novamente a tabela. Tá joia? Vamos lá, novamente uma tabela. Não é? Como resultado final da sua pesquisa. A, B, C, D. O que tu vai ter aqui? Ih, Pacheco, não coincide de novo não, cara. Não coincide, gente. Então vai ter aqui 3, 2, 4, 2, 6, 1. Repararam isso? Ué, Pacheco, é mesmo. Faça a união disso aqui. A união vai trazer o quê? A força. Não, gente, deixa de ser besta, não é isso não. Entendeu? Faça a união disso aqui. Pacheco, quando eu fizer a união disso aqui, eu simplesmente vou ter o quê? Eu simplesmente vou ter essa tabela de cima sobre essa tabela de baixo, emendadinha, né? Exatamente, tu vai ter isso aqui, ó, na união. Opa, riscar aqui no meio não fica legal. Aqui, ó. Aqui você vai ter o union dele, ó. Ó o union dele. Vai ser isso aqui, ó. Observe bem. Tchum, tchum. Ó, tchum, tchum, tá bom? A, B, C, D. Ok, 6 linhas. 1, 2, 3. Aqui, ó. 4, 5. 6 em que você vai ter o quê? 1, 2, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que eu tô fazendo um conjunto união deles? Aqui, ó. 3, 2, 4, 2, 61. Quantas células eu tenho em branco aqui, gente? Vamos contar? Vamos lá, Pachecão. Como vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, gabarito, 12. Gostaram, gente? Outras formas que nós temos de resolver esse mesmo tipo de exercício. Entenda teoria de conjuntos. Cara, é batata. Entenda a teoria de conjuntos, vai dar certo. Vamos lá? Vamos lá então, né? Porque nós temos mais questões aqui a serem resolvidas, né? Com certeza absoluta. Olha lá, essa aqui que legal agora. Considere um banco de dados com duas tabelas, R e S, contendo 4 e 3 registros, respectivamente. Em R, os valores da coluna A são 1, 2, 5 e 7. Em S, os valores da coluna B são 2, 4 e 7. Excetuando-se a linha de títulos, novamente, o número de linhas do resultado do comando SQL select asterisco from R full outer join S on AB. O que o full outer join me traz? Pacheco, o comportamento do full outer join você falou que é igualzinho o union, não é? Exatamente. Então vamos escrever aqui para você ver uma coisa. Ele está me falando o seguinte: o A
A tabela A tem o quê? 1, 2, 5, 7. Não é isso? Tabela B tem o quê de dados? Tabela B tem 2, 4, 7. Não é isso? É, Pacheco. O que que vai, afinal de contas, para o nosso conjunto full outer join AB aqui, ó? O que que vai vir aqui para o meu full outer join de OAB? Vai vir 1? Vai. Vai vir 2? Vai. Vai vir 5? Vai. Vai vir 7? Sim. Vem o 2 de novo? Não, ele já está aqui. O full outer join, ele funciona como? Como union. O full outer join funciona aqui como union. Entenderam como é que funciona? Caraca, que massa, Pachecão. Então vem um 1, 2, 5, 7, 2, 4, 7. Não é, gente? Então você vai ter o que aqui, ó? 1, 2, 3, 5, 7, certinho. E aqui você vem com mais o quê? O 4 que não está coincidindo. Beleza? Porque o 7. O 7 está aqui. Aqui também. Quantos dados você tem aqui? Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Letra C, de casa, marca e corre pro abraço. Beleza? Bacaninha? Vocês vão falar assim, Pacheco, eu nunca tinha estudado, pode falar, joins de maneira tão simples de entendimento. Galera, encare joins, encare suas questões de joins com qual característica? Característica de teoria de conjunto. A melhor coisa que você faz, cara. Fica muito mais fácil. Nossa, eu já vi, às vezes, a gente estudando isso aqui, pegando os livros, né, cara, lá de banco de dados, né, tal e tudo mais, enlouquecendo, tentando entender como é que um se projetava no outro e tudo mais, velho. Melhor forma, teoria de conjuntos, é isso que eu tô trazendo para vocês. Gostaram? Joia. Não tô simplificando excessivamente não, tá, gente? Se é para ser difícil, eu vou mostrar como é que é difícil o negócio. Mas quando o negócio é para ser simples na resolução, eu também vou mostrar o lado simples da resolução. Beleza? Essa daqui é uma questão extremamente polêmica, velho, extremamente polêmica mesmo, ao meu ver. Troinha não tá. Não, pra mim, eu não engoli a questão, entendeu? Mas foi isso que a banca FGV colocou, então considere para suas próximas questões, tá joia? Nos comandos da linguagem SQL, a cláusula group by está geralmente associada ao que, gente? Pacheco, group by é funções de agregação. Group by é para agregar coisa. Pois é, né? A danada da banca considerou o quê? Critérios de ordenação. Você vai falar assim, mas para, é sério? Pois é, gente. Uma das opções que você tem da utilização do group by é utilizar o order by. Uma das opções. Entendeu? Mas não a associação geral dela, genérica dela. Nunca, não é assim que funciona, não. Entendeu? Fiquei muito indignado quando eu peguei isso aqui, muito indignado mesmo quando eu vi. Mas enfim, né, aquele negócio, né? Quem é o Pacheco contra a banca, né? É um professor que está ensinando você a resolver questões da banca. Então, automaticamente, se você ficar revoltadinha, putinho com a banca, adivinha o que vai acontecer? Você vai se dar mal na tua prova. Tudo bem, gente? Bacana, Pacheco. Vamos entrar aqui agora, gente, num outro conteúdo, né, que nós temos aqui, que vincula muita coisa em relação à utilização da linguagem SQL, entendeu? E para mim, aquilo que te dá toda a necessidade, né, e apoio para você entender de uma vez por todas, ok? Que resolver questões de concursos públicos, de join, de select, entendeu? De seleção e tudo mais, é uma vinculação muito grande àquilo que você tem da álgebra relacional. Sabe por quê? Porque as próprias operações que você tem no teu SQL, as próprias operações que você tem no teu SQL, que trabalhem com conjuntos de dados, com tabelas distintas, entendeu? Eles são que são chamadas específicas exatamente, gente, da sua álgebra relacional. Onde você vai ter algumas operações primitivas, né? Olha aqui o select, como é que ele é chamado dentro da nossa álgebra relacional. É uma operação de projeção. Ou também vinculado aqui, né, gente, a nossa letra π. O que ele me diz? Tudo bem? Que a projeção, de uma forma geral, se eu pensar, você está fazendo a projeção mesmo com select, né? Produz o quê? Um conjunto onde há um elemento para cada elemento do conjunto de entrada, né? Tendo sua estrutura dos membros do conjunto, resultantes definida dos argumentos da operação. Entendeu? Ou seja, você simplesmente está fazendo o quê? Eu estou simplesmente projetando algo para poder buscar uma consulta, né? Então seleciono o quê? Seleciono o nome, seleciono o código. Você viu que foi uma projeção? Uma projeção sobre o quê? Sobre uma origem, que é justamente onde entra o quê? O meu from. Não foi isso que a gente viu? E que quando você utiliza somente o select from alguma coisa, o que você vai gerar? Um produto cartesiano. Como o quê? Com uma multiplicação, inclusive, da quantidade de linhas da tabela A pela quantidade de linhas da tabela B, não é? Então isso é um produto cartesiano. Tá vendo aqui, ó? Retorna
todas as combinações possíveis entre os elementos das relações originais. Faz sentido para vocês agora? Joia. E o where? O where é seleção. É cláusula de condição, cláusula condicional. Seleção, restrição, não é isso que você vai ter? Bacana, né? Representado pela letra sigma nossa aqui, né? Para um conjunto inicial fornecido, produz subconjunto estruturalmente igual, mas apenas com os elementos do conjunto original que atendem a uma determinada condição. Pronto. Ou seja, a sua seleção vinculada a uma determinada condição. Pronto, acabou. União, union, que a gente já viu aqui, né? Retorna o quê? A união de todas as tuplas de duas relações. E lembre-se sempre, se no comando tiver somente union, não repete. Union all, repete. Tudo bem? Joia. O minus, union, gente, lembre-se também, tá? Na estrutura que você estiver trabalhando somente com union, o comportamento dele é igual ao do distinct, tá bom? Bacana, né? Bacana. Minus vai ser o quê, gente? Trabalha com a diferença entre conjuntos. Então a operação que você vai ter aqui, o nome dela é de diferença entre conjuntos, né? Ou seja, é isso menos o outro. Produz uma relação que possui o quê? Todas as linhas que existem na primeira relação e não existem na segunda. Pronto, acabou. Entenderam? É o que difere uma da outra. Pegaram? Joia. E você tem o as. O as, que é uma operação de álgebra linear de renomeação. Viram quando a gente renomeou tabelas? Viram quando a gente renomeou colunas, inclusive? A gente estava utilizando o as aqui para poder fazer isso, tudo bem? Utilizada quando uma relação é usada mais do que uma vez. Mais do que uma vez para responder à consulta. Então você utiliza o as para quê? Para dar um nome mais bacaninha para ela, tudo bem? Essas são as operações primitivas, decore-as, tudo bem? Decore-as, por favor. Decore-as, por favor, ok? Em alguns momentos vocês vão ver que o renomear não aparecer como operação primitiva, mas é comum isso por conta de divergências que nós temos entre autores, tudo bem? Outra operação que nós temos aqui, que é uma operação adicional, é a nossa intersect, né, ou interseção de conjuntos. Todo mundo conhece isso, né, na teoria de conjuntos, inclusive da matemática, que gera uma relação que contém o que? Todas as tuplas pertencentes tanto à primeira quanto à segunda relação. Tudo bem? Mas não somente de uma ou somente de outra. Não é isso que a gente está falando? Joia. O join, uma junção natural. Vocês já entenderam isso aqui, né? Concatena tuplas relacionadas de duas relações. Inner join. O que é o inner join? É o que está dentro, a própria interseção. Left outer join. Trabalha com o que? Exatamente o que tem na sua primeira tabela, entendeu? E que tem na segunda tabela também, mas sem repetir o que se tem na tabela B e excluindo o que você tem somente na B. Right join, processo contrário. Floater join é o comportamento do union, tudo bem? Sem repetição. Not exist, a gente trabalhou muito com isso aqui, não é? E o que é o significado, Pacheco, afinal de contas, do not exist dentro da álgebra linear? Ele tem um significado de divisão, ou seja, todos os valores de um atributo de uma relação que fazem referência a todos os valores de um atributo específico. Pronto, acabou. Ou seja, ele não existe ali naquele momento, entendeu? Eu não quero que ele exista dentro da minha condição. Não era isso que a gente estava fazendo direto nos comandos? Achei que era mesmo, cara. E o group by? Group by é agregação. E ainda estou indignado com aquela questão que apareceu aqui agora há pouco, tá? Porque a própria álgebra linear me traz que o group by é agregação, galera. Tudo bem? Permite a utilização de funções de agregação. Você vai falar assim, Pacheco, e o que eu faço com esse tipo de questão, velho? Responda com o que a própria banca tem colocado, entendeu? Pronto, e acabou, e não briga contra, não. Só isso. Porque se você ficar brigando contra, é pior que você vai ficar com odinho, vai ficar querendo estudar errado, vai ficar com raiva da banca, cria ali uma ausência de empatia com a banca e dá treta para você na hora da prova. No contexto da otimização de consultas para bancos de dados, a álgebra relacional tem um papel importante, especialmente na construção das carry trees para a representação de planos de execução. Tudo bem? Ou seja, das suas estruturas de busca que você tem dentro da representação do plano de execução. Você vai utilizar a álgebra linear justamente para quê? Saber o que você vai trabalhar posteriormente dentro dos seus comandos SQL, principalmente de select, é claro, né? As operações primitivas da álgebra relacional são definidas como as operações que não podem ser expressas por meio das demais operações. Tudo bem? Assinale a opção que apresenta a lista que contém as 5 operações primitivas da álgebra relacional. Basicamente você vai ver que a diferença, produto, projeção, seleção e união. Tudo bem? O renomear aqui não aparece para nós. Por quê? Porque alguns autores não consideram renomear como primitiva, como operação primitiva. Mas um exercício que trata do mesmo assunto. No processo de otimização e processamento de consultas em bancos de dados relacionais, a construção da carry tree ou árvore de consulta é feita com base nas operações da álgebra relacional.
Assinale a opção que indica as operações primitivas dessa álgebra, ou seja, as operações que não podem ser expressas por combinações das demais operações. Qual que nós temos aqui? Basicamente, diferença, projeção, produto, seleção e união. P é marcar e correr para abraço. Ok, galera? Tranquilo, pachecones? Seguindo aqui adiante, nós temos o que? Exatamente, né? Aqui um teste para a gente poder trabalhar aqui, reforçar, né, o nosso conhecimento em relação ao nosso not exist. Tudo bem? Olá. Considere um banco de dados com duas tabelas. A primeira tabela, números, possui 10 registros e apenas uma coluna, cujos valores são 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9, 9, 9, 10. A segunda tabela, denominada teste, com 5 registros, também possui apenas uma coluna, cujos valores são 1, 3, 3, 4 e 5. Considere ainda o seguinte comando SQL: insert into teste select número from números n where not exist o que select asterisco from teste t where t ponto número igual a n ponto número. Ou seja, o que ele está falando aqui para gente? Vamos lá, galera, vamos interpretar? Primeiro, é claro, vamos no comando saber o que ele quer saber, né? Quando da execução desse comando, o número de registros inseridos na tabela teste é. Vamos ver aqui o que ele está fazendo? Vamos interpretar o comando. Olha lá, insira na tabela teste, entendeu? O que? Selecione número, from números n, ou seja, selecione ali, né, gente, o campo número, tudo bem? Ali a primeira possui 10 registros, apenas uma coluna, que é a nossa coluna normal, nossa coluna número, é isso, né? Exatamente, from números n, onde não exista o quê? Onde não exista da tabela teste t, tudo bem? Selecionando tudo da tabela t, onde o quê? O t número for igual ao número. Então ele não quer que tenha isso. O que você faz então com o que existe? Que isso aqui ele está me trazendo que existe, só que aqui ele nega com not. Não é assim que funciona? Da tabela teste? Quais são os dados da tabela teste? São esses aqui. Então o que ele não quer? Ele não quer que o que seja retirado, afinal de contas, está reparando isso, da tabela números para ser inserido na tabela teste, contém os valores que já tem em teste. Então 1 roda? Roda. O 3 roda? Roda. O 4 roda? Roda. O 5 roda? Roda. Quantos registros sobraram aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Patum, 5 é o seu gabarito. É marcar e correr para o abraço, galerinha. Valeu? Tranquilão? Pessoal, finaliza aqui agora então o nosso conteúdo de SQL, banca FGV, conteúdo fortíssimo. Trabalhamos com 26 questões aqui de altíssimo nível. Espero que tenham gostado muito, porque eu adorei trabalhar esse conteúdo com vocês. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Deem aquele feedback aí maroto, né? Aquele comentário em relação ao curso, como é que foi realizado aí para vocês, tá joia? É bom sempre pra gente saber que tá chegando um recado positivo aí para vocês. Até a nossa próxima disciplina e até mais. Tchau.